Minha mãe comparou minhas conquistas com as da minha irmã e disse que eu nunca seria suficiente. O almoço de domingo começou como sempre, a mesa cheia, os risos mecânicos, e eu tentando me acomodar entre as conversas que nunca eram realmente comigo. Minha mãe, sentada à cabeceira, observava tudo com aquele olhar frio e crítico que eu já conhecia bem. Antes de qualquer saudação, ela ergueu o garfo com lentidão e disse, com aquela voz que cortava mais que faca: "Olha só, você até que tentou, mas não chega nem perto da sua irmã. Nunca vai ser suficiente." O mundo pareceu congelar naquele instante. O choque não veio apenas das palavras, mas da forma como toda a sala se alinhou a ela, mesmo que em silêncio. Meu pai desviou o olhar, como se dissesse: "Não é comigo." Meus primos riam baixinho, e minha irmã, sentada ao meu lado, exibiu aquele sorriso vitorioso que sempre me lembrava do quanto eu era invisível para minha própria família. O que se seguiu foi quase como assistir a um crime em câmera lenta. Meus olhos marejados tentaram encontrar algum apoio, mas não havia ninguém. A humilhação era pública e cruel, e a sensação de impotência queimava por dentro. Eu me vi retraindo, controlando cada gesto, cada respiração, tentando não desmoronar ali, entre talheres e risos forçados. E naquele momento, percebi que minha mãe não só comparava conquistas, mas cultivava uma rivalidade venenosa, alimentando uma raiva silenciosa que sempre me atingia. Nos dias que se seguiram, a toxicidade dela se tornou mais evidente. Pequenos comentários que antes eu tentava ignorar, transformaram-se em ataques sutis e constantes. Um elogio que eu recebia no trabalho era sempre minimizado. "Ah, mas sua irmã conseguiu mais cedo." Um projeto bem-sucedido era recebido com um olhar desaprovador. "Não é nada comparado ao que a outra fez." E mesmo gestos simples de afeto, um abraço, um elogio ou um incentivo, eram concedidos apenas à minha irmã, enquanto eu ficava à margem, como uma sombra que não merecia ser notada. A dualidade entre o que eu via como bondade e atenção mínima versus a indiferença cruel dela para comigo era impossível de ignorar. Com o tempo, essas agressões emocionais começaram a ganhar contornos mais perigosos. Um dia, enquanto ajudava a organizar a sala de estar, ouvi um estrondo atrás de mim. Um vaso caro havia sido lançado contra a parede, estilhaçando-se a centímetros de mim. "Isso é só um aviso," ela disse calmamente, com o mesmo olhar gelado que usava para criticar minhas escolhas. O terror cotidiano se tornou rotina. Cada palavra, cada gesto podia ser um ataque velado ou direto. E o que antes eram feridas emocionais, agora ameaçavam minha integridade física e mental. O ponto sem volta chegou numa noite chuvosa, quando a discussão mais trivial explodiu em violência. Um empurrão, seguido de gritos e ameaças, culminou em minha queda na escada do corredor. O coração disparado, os joelhos ralados, e a certeza de que aquilo poderia ter sido fatal. O vizinho ouviu os gritos e chamou a polícia. Minha mãe foi contida apenas quando percebeu que poderia ser presa. A humilhação de ter meu sofrimento exposto ao público, com os vizinhos cochichando sobre o que aconteceu, foi devastadora. No tribunal, a queda dela se tornou realidade. Palavras frias e justificativas frágeis não foram suficientes. Fui ouvida, e a justiça decidiu por restrição de contato e medidas protetivas. A fofoca do bairro corria solta, alguns diziam que eu havia exagerado, outros se aproximaram, oferecendo apoio silencioso. Minha mãe foi afastada, e a calma que se seguiu teve um sabor agridoce, alívio misturado com vazio. O silêncio da casa era inquietante, nenhum risinho forçado, mas também nenhuma palavra doce para preencher o espaço que a toxicidade havia ocupado. Meses depois, antigos segredos começaram a vir à tona. Descobri que a inveja e a crueldade dela não eram novas. Histórias do passado, contadas por familiares distantes, mostravam padrões de comportamento que atravessavam décadas. O mal estava enraizado, e eu percebi que minha dor não era uma exceção, mas parte de uma narrativa que ninguém ousava confrontar antes. Então vieram as cartas. Mensagens indiretas nas redes sociais, elogios mornos a minhas conquistas, tentativas sutis de se reaproximar. A princípio, ignorei. Mas a cada gesto calculado, a dúvida crescia. Seria possível que aquela pessoa realmente mudasse? Ou tudo fazia parte de um plano para me dominar emocionalmente novamente? E então, um dia, um gesto inesperado, minha mãe ajudou um vizinho idoso a carregar compras pesadas, sem que ninguém estivesse observando. Pequeno, mas genuíno. Pela primeira vez, percebi que talvez houvesse uma centelha de bondade nela, escondida sob anos de crueldade. A reintegração gradual começou com limites claros. Conversas supervisionadas, encontros neutros, passos lentos. Minha família começou a se reorganizar. Meu pai assumiu um papel mais protetor, e minha irmã, finalmente, percebeu que a atenção não precisava ser competitiva. A dinâmica mudou, e com ela veio uma nova esperança. A carta ficou na minha mesa por dias. Eu a encarava, mas não a tocava. Cada linha imaginária que poderia existir dentro daquele envelope era um risco, uma armadilha emocional que eu ainda não tinha forças para enfrentar.
Meu coração batia rápido só de pensar na possibilidade de reabrir feridas que ainda estavam cicatrizando. No fundo, porém, havia uma pontada de curiosidade, aquela curiosidade que sempre me havia custado lágrimas. Finalmente, numa manhã cinzenta de sábado, peguei a carta. As mãos tremiam, e por um momento pensei em desistir. Respirei fundo e deslizei os dedos sobre o papel. A caligrafia era a mesma de sempre, firme, direta, mas havia uma suavidade nova, quase imperceptível. Quero tentar, dizia apenas isso. Uma frase pequena, mas que carregava décadas de dor e silêncio. O primeiro contato depois da carta foi estranho. Minha mãe apareceu na porta da minha casa, trazendo flores murchas, um gesto simples, mas que me deixou em alerta. Meu corpo inteiro reagia com tensão. Cada passo dela em direção à sala parecia calculado, cada olhar medido. Eu queria acreditar que ela tinha mudado, mas meu instinto gritava para fugir. A sala estava silenciosa, exceto pelo barulho de nossas respirações. Ela falou: "Sei que errei, quero consertar, se você permitir." Aos poucos começaram a surgir encontros controlados. No início eram breves, um café na cozinha, uma caminhada curta pelo quarteirão, momentos onde podíamos nos observar sem que a tensão explodisse. Eu aprendi a ler cada expressão, cada gesto, buscando sinais de manipulação, qualquer traço da antiga crueldade que me aterrorizava. Mas havia algo diferente nela, uma espécie de vulnerabilidade que eu nunca havia visto. Talvez fosse arrependimento, talvez fosse apenas cansaço de lutar contra todos à sua volta. Enquanto isso, a vizinhança ainda cochichava. Alguns me olhavam com pena, outros com curiosidade. A fofoca tinha o poder de corroer, e eu sentia isso a cada passo. Mas a minha própria força começou a emergir. Eu percebi que a mudança não dependia apenas dela, mas de mim, da minha capacidade de definir limites e proteger meu próprio espaço emocional. O contato com minha mãe revelou camadas inesperadas. Ela contou histórias de infância que eu nunca tinha ouvido, segredos sobre sua própria dor, traumas que haviam moldado seu comportamento cruel. Aprendi que o mal que ela praticava não vinha do nada, havia uma cadeia de rejeição, frustração e medo que a transformará em alguém capaz de ferir sem pensar. Mas ouvir isso não apagava os anos de humilhação, nem as cicatrizes que eu carregava. Em um desses encontros, um gesto inesperado chocou até meus nervos mais endurecidos. Ela salvou um gato preso em uma árvore, arriscando-se a se machucar seriamente. A cena me fez lembrar de todos os momentos em que ela havia usado sua força para machucar. Ver sua coragem voltada para o bem despertou algo confuso dentro de mim, uma esperança cautelosa, um fio de ligação que eu pensava ter se rompido para sempre. Ao mesmo tempo, minha irmã observava de longe. No começo, era uma presença silenciosa, quase indiferente. Mas aos poucos, percebi que ela também se sentia incomodada com a mudança, como se o equilíbrio de poder dentro da família estivesse sendo ameaçado. Pequenos atritos surgiram, discussões sutis, olhares carregados de reprovação. Minha relação com ela começou a se transformar, não sem dificuldade, pois a sombra da rivalidade ainda pairava no ar. O ponto de tensão chegou quando minha mãe, tentando mostrar que havia mudado, insistiu em participar de uma reunião familiar na casa dos meus avós. A sala estava cheia, os olhares curiosos, alguns desconfiados. Ela entrou e sorriu, um sorriso contido, nervoso. Por alguns segundos, tudo parecia calmo. Mas então, uma velha conhecida da família começou a provocar. "Será que você realmente mudou, ou é só mais uma manipulação da sua filha?" A frase cortou como uma lâmina, e eu vi minha mãe recuar, mas não explodir. Pela primeira vez, ela não gritou, não atacou. Respirou fundo e respondeu: "Estou tentando, isso é tudo que posso fazer agora." O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não havia humilhação, não havia agressão, apenas a sensação de que algo novo estava surgindo. Os olhares na sala mudaram, alguns ainda céticos, outros surpresos, e eu senti que talvez, finalmente, a dinâmica da família pudesse começar a se reorganizar. Mas mesmo nesse processo lento, a incerteza permanecia. Mensagens enigmáticas apareciam em redes sociais, pequenos comentários em fotos antigas, indiretas que faziam meu coração acelerar e meus pensamentos girarem. Ela ainda podia manipular, ainda podia me testar. E eu sabia que a qualquer momento, um passo em falso poderia destruir tudo que eu havia construído de segurança emocional. No entanto, havia avanços. Minha mãe começou a demonstrar cuidado real, lembrando datas importantes, enviando mensagens de apoio silencioso. Gestos pequenos, mas consistentes, que me fizeram considerar que talvez houvesse uma chance de reconstrução. Mas a experiência me ensinou a ser cautelosa. Bondade isolada não significa mudança completa. E então, um telefonema inesperado trouxe o choque. Minha mãe desaparecera por algumas horas, deixando uma mensagem vaga de que precisava resolver assuntos urgentes do passado. Meu coração disparou. As memórias de quedas na escada, de palavras cortantes e de violência física vieram como uma enxurrada.
Eu sabia que cada passo em direção à reconciliação carregava risco. A calmaria parecia frágil, e o silêncio em minha casa se tornou um campo minado de possibilidades. Cada som, cada toque de telefone, cada notificação nas redes sociais poderia anunciar a volta da velha tempestade. Eu me perguntei, enquanto olhava para a caixa de mensagens, até onde eu poderia confiar? E se a bondade fosse apenas mais uma armadilha? O envelope que ainda guardava na mesa, com a carta que havia aberto semanas antes, parecia me observar. A vontade de ler novamente e de buscar pistas sobre suas intenções crescia, mas o medo também. Eu sabia que a próxima decisão poderia determinar se a reconstrução seria real ou se tudo desmoronaria novamente. O telefone continuava tocando, insistente, como se quisesse me arrastar de volta para o passado que eu ainda tentava enterrar. Respirei fundo, e depois de alguns segundos que pareceram eternos, atendi. A voz do outro lado era baixa, contida, mas havia uma urgência que fez meu corpo tremer. Preciso falar com você. É sobre tudo o que aconteceu. Reconheci imediatamente a cadência familiar, minha mãe. O medo e a curiosidade se misturaram. Cada palavra dela era uma lembrança de noites chorando sozinha, de gritos e objetos quebrados, de olhares que me faziam sentir menor. Mas havia também algo diferente, um tom de arrependimento genuíno, que parecia real. Ainda assim, minha mente não queria confiar. Cada gesto, cada palavra, poderia ser calculado para me prender emocionalmente de novo. No final de semana seguinte, ela apareceu em minha porta. Não havia flores desta vez, apenas um semblante sério, quase tenso, como se o peso de décadas de erros pesasse em seus ombros. Olhei para ela por alguns segundos, tentando ler cada expressão, cada tremor. O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo que não foi dito e de tudo que ainda poderia acontecer. Tenho que te mostrar algo, disse ela, sem rodeios. Me levou até a antiga casa da família, a mesma onde passei boa parte da infância sendo humilhada, ignorada e constantemente comparada com minha irmã. O ambiente parecia intacto, mas havia uma energia opressiva no ar, lembranças que se agarravam às paredes. Ela abriu uma caixa velha e emitiu um suspiro profundo. Eu nunca te contei isso, nunca tive coragem. Dentro da caixa estavam fotos antigas, cartas e diários esquecidos. Ela me entregou um envelope selado, escrito à mão com uma letra quase ilegível. Isso é sobre seu pai e sobre mim, sobre o que realmente aconteceu quando você era criança. Minha respiração acelerou. Cada página que folheava revelava camadas de um passado que eu nunca havia conhecido. Descobri que minha mãe, apesar de toda a crueldade, carregava segredos e traumas que moldaram sua forma de agir. Havia perdas, decisões desesperadas e até momentos em que ela própria foi vítima de manipulação. Mas enquanto algumas revelações despertavam empatia, outras causavam indignação. Descobri, por exemplo, que ela havia conspirado para diminuir minhas conquistas intencionalmente, reforçando a rivalidade com minha irmã para manter o controle sobre a dinâmica familiar. Cada gesto de crueldade tinha sido planejado, e a frieza com que ela me via sofrendo se misturava à complexidade de suas próprias dores. Era difícil separar a vítima da vilã, ambas coexistiam dentro dela. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Minha mãe começou a aparecer de forma mais constante, enviando mensagens enigmáticas, perguntas discretas sobre meu dia e pequenas ofertas de ajuda. Um dia, trouxe roupas para o meu cachorro, um gesto aparentemente simples, mas que carregava significado. Ela estava tentando se inserir novamente, mas de forma cuidadosa, quase silenciosa. Eu aceitei, mas com cautela. Cada ato de bondade era analisado, cada palavra pesada de passado ainda pairava sobre nós. Minha irmã, por sua vez, começou a reagir de forma inesperada. Inicialmente indiferente, começou a questionar a presença da mãe, acusando-a de querer apenas comprar nosso perdão. Surgiram brigas sutis, olhares de reprovação e indiretas durante refeições. A tensão cresceu, mostrando que a mudança da dinâmica familiar não seria fácil. Minha mãe, no entanto, respondeu com paciência, nunca mais gritando ou atacando. Cada confronto agora era um teste de limites e de confiança, algo que eu ainda precisava medir cuidadosamente. O ponto de virada ocorreu numa noite de tempestade. Um incêndio começou na cozinha da casa antiga, provavelmente causado por um curto-circuito. Eu estava sozinha com minha mãe. O medo me paralisou por segundos, mas ela reagiu com rapidez, pegando o extintor e controlando as chamas antes que se alastrassem. Naquele momento, vi algo que nunca tinha visto: coragem, preocupação genuína e uma determinação que não visava controle, mas proteção. Foi o primeiro gesto real de altruísmo, não direcionado à manipulação ou competição, mas a salvar a vida de alguém que ela havia machucado tantas vezes. Depois do incêndio, a vizinhança, que já cochichava sobre nossa relação conturbada, começou a perceber mudanças. Amigos antigos e familiares se aproximaram com cautela, oferecendo apoio, mas também mantendo distância. Minha mãe não era mais a mesma de antes, mas também não podia ser perdoada instantaneamente.
Havia limites a serem respeitados, barreiras que eu ainda precisava manter. No entanto, nem tudo era previsível. Uma mensagem chegou nas redes sociais, um comentário anônimo sobre o incêndio, insinuando que minha mãe poderia ter planejado tudo para chamar atenção. O medo voltou, corroendo qualquer sensação de segurança. Eu percebi que mesmo com sinais de mudança, as sombras do passado ainda pairavam, e que qualquer passo em falso poderia destruir meses de reconstrução. A convivência diária se tornou uma dança cuidadosa. Eu observava cada gesto, cada palavra, tentando separar a sinceridade do cálculo. Minha mãe participava mais das tarefas domésticas, ajudava com pequenos consertos, e até começou a cozinhar para mim em algumas tardes. Gestos simples, mas consistentes que lentamente começaram a dissolver minha desconfiança, mas sem apagar anos de dor. O suspense aumentou quando, numa tarde silenciosa, encontrei uma caixa no sótão, com a mesma caligrafia que eu conhecia. Dentro, havia fotos antigas de família, cartas endereçadas a mim, mas nunca enviadas, e recortes de jornal antigos que falavam de acidentes e eventos familiares que minha mãe havia escondido. Cada item parecia contar uma história que eu precisava conhecer para entender sua verdadeira face. O peso de decidir se deveria explorar aquilo era esmagador. Cada passo em direção à verdade trazia riscos emocionais, mas também a possibilidade de compreender e reconstruir. Eu sabia que minha próxima escolha definiria não apenas a relação com minha mãe, mas toda a dinâmica familiar dali em diante. E então, uma sombra passou pelo corredor. Um som leve, quase imperceptível, mas suficiente para disparar todos os meus instintos. Era ela? Ou alguém observando, testando minha vigilância? O coração acelerou. O passado, o presente e o futuro se misturavam numa tensão quase insuportável. O envelope que havia encontrado no sótão queimava em minha mente. Cada linha imaginária que ele continha parecia pesar toneladas. Respirei fundo, e com mãos trêmulas, abri a aba. Dentro, fotos antigas mostravam momentos de família que eu nunca conheci. Minha mãe sorrindo para mim quando ainda era criança. Abraços que ninguém mais se lembrava. Bilhetes escritos à mão com pequenas palavras de carinho que na época pareciam inexistentes. Mas junto com isso, havia registros de brigas, cartas rasgadas e bilhetes que falavam de traições e segredos familiares que eu jamais imaginaria. A leitura me deixou confusa. Como podia alguém que me machucou tanto, me ignorou ou me humilhou ter também sido capaz de momentos de ternura? Era um choque emocional tão profundo que meu corpo inteiro reagiu como se estivesse vivendo todas essas memórias ao mesmo tempo. Tentei separar o bom do ruim, mas a mistura era impossível. Minha mãe havia sido vilã e vítima, e agora cada gesto, cada lembrança, exigia que eu repensasse tudo. Decidi confrontá-la. Quando a encontrei naquela tarde, no mesmo corredor onde tantos confrontos silenciosos haviam acontecido, minha voz tremia. Por que tudo isso? Por que esconder tanto e me machucar tanto também? Ela me olhou nos olhos, e pela primeira vez senti que estava realmente vulnerável. Porque eu tinha medo. Medo de que você não me entendesse, medo de perder controle, medo de enfrentar o que eu mesma escondia, respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. Era difícil acreditar, mas algo mudou naquele instante. Não havia gritos, nem acusações. Apenas a sensação de que o passado estava sendo exposto de forma crua e inevitável. Comecei a perceber que se queria reconstruir alguma relação, teria que enfrentar todas as camadas da dor, não apenas a minha. Nos dias seguintes, a convivência passou por testes silenciosos. Minha mãe tentava participar de pequenas tarefas, organizar armários, ajudar com compras, cozinhar refeições simples. Cada gesto era medido, cada palavra avaliada. Eu percebia que ela estava aprendendo a ser cuidadosa, mas ainda havia sombras, rastros de manipulação, lembranças de humilhações passadas que ameaçavam qualquer confiança. O ponto de tensão máxima surgiu numa noite em que minha irmã decidiu confrontar minha mãe sozinha. As palavras começaram com sutilezas, pequenas provocações, mas logo evoluíram para acusações diretas. Você sempre me tratou como menos importante. E agora quer que tudo seja esquecido. Minha mãe não gritou, não bateu em ninguém, mas o silêncio pesado que se seguiu foi suficiente para que todos sentissem a tensão cortante. E então veio um incidente que quase destruiu toda a reconstrução. Durante uma discussão sobre herança e memórias familiares, minha mãe, em um momento de descontrole emocional, derrubou uma estante antiga. Livros e objetos caíram com estrondo, e eu recuei apenas a tempo de evitar ferimentos graves. A adrenalina disparou, e pela primeira vez senti que o ciclo de medo ainda não havia sido rompido. Eu percebi que confiar nela ainda exigia vigilância constante, e que o passado podia explodir em qualquer momento. Após o incidente, medidas de cautela foram estabelecidas. Conversas supervisionadas, encontros planejados, restrições claras sobre presença física e emocional. Minha mãe aceitou sem resistência, e até demonstrou arrependimento genuíno. O gesto de consciência, embora tardio, foi um passo essencial.
A tensão que antes existia entre nós começou a ceder, mas ainda pairava no ar como uma ameaça silenciosa. Enquanto isso, as memórias do passado continuavam a vir à tona. Descobri cartas que ela havia escrito a familiares distantes, explicando decisões e revelando aspectos ocultos de sua vida. Alguns textos mostravam arrependimento profundo, outros evidenciavam a dificuldade que ela tinha de lidar com suas próprias emoções. Cada descoberta acrescentava camadas à minha percepção. Minha mãe não era apenas vilã, mas alguém moldada por anos de dor e medo, capaz de atos de crueldade e de gestos de redenção. O alívio parcial chegou numa tarde ensolarada. Minha mãe ajudou uma vizinha idosa a limpar o quintal depois de uma tempestade. O gesto simples, mas desinteressado, me mostrou que havia potencial para a bondade real. Pela primeira vez, senti que poderia existir uma reconciliação genuína, mesmo que lenta e limitada. A tensão diminuía, mas não desaparecia. O silêncio entre nós ainda era pesado, mas agora carregava possibilidades. No entanto, a sombra da desconfiança continuava. Mensagens enigmáticas em redes sociais, indiretas sobre o passado, lembranças de antigos ataques, tudo isso me obrigava a manter distância emocional. Cada gesto de bondade precisava ser avaliado, cada palavra considerada. A reconstrução não era linear. Cada passo à frente podia ser seguido por 2 para trás, e eu sabia disso. A convivência diária começou a se reorganizar. Minha irmã aprendeu a lidar com a presença da mãe, embora ainda houvesse ressentimentos velados. Eu passei a estabelecer limites claros, decidindo quando e como permitir a aproximação. Minha mãe, por sua vez, começou a demonstrar mais consistência, mas a cada gesto de bondade havia uma tensão subjacente. Seria real ou apenas uma tentativa de manipulação? O suspense atingiu seu ápice quando, numa noite silenciosa, ouvi passos no corredor. Minha mãe estava fora de casa, mas a porta do sótão estava entreaberta. Um envelope caiu no chão, como se tivesse sido colocado por mãos invisíveis. A caligrafia era a dela, mas a mensagem dentro era incompleta. Preciso que você confie, mas não posso dizer tudo agora. O coração disparou, o medo retornou. E a sensação de que o passado ainda estava vivo se tornou inevitável. O envelope caído no sótão me deixou em alerta por dias. Eu não conseguia ignorar a mensagem incompleta. Preciso que você confie, mas não posso dizer tudo agora. Cada palavra ressoava em minha mente, misturando curiosidade e medo. A sensação de vulnerabilidade crescia a cada vez que eu pensava nas antigas humilhações, nos gritos, nas quedas na escada. Mas havia também uma chama tênue de esperança. Se minha mãe realmente estava tentando mudar, talvez fosse hora de descobrir a verdade. Mesmo que isso significasse confrontar fantasmas antigos. Decidi começar com cautela. Voltei à caixa de memórias que ela havia me entregado semanas antes e revisei fotos, cartas e bilhetes antigos. Cada item trazia uma história de dor, mas também de cuidado escondido, momentos de ternura que ela nunca demonstrara de forma consistente. Era impossível separar o bem do mal completamente, mas percebi que compreender seu passado poderia ser a chave para não repetir os erros de antes. Minha mãe apareceu naquele final de semana, como combinado. Seus olhos estavam cansados, mas havia determinação ali. O clima era tenso, carregado de expectativa. Ela me entregou outro envelope, desta vez selado de maneira mais cuidadosa, quase ritualística. Leia apenas quando estiver pronta, disse, a voz baixa e firme. Senti um frio na espinha. Havia algo naquele gesto que lembrava os velhos tempos. A manipulação era sutil, mas estava ali, escondida entre o cuidado e a tentativa de reconciliação. Durante a tarde, decidi abrir o envelope. Dentro, havia fotos, registros de contas antigas da família e o mais surpreendente, uma carta dirigida a mim, escrita há anos, mas nunca enviada. Nela, minha mãe revelava erros graves, admitia intenções de machucar e manipular, mas também falava sobre medo, perda e arrependimento. O choque foi profundo. Pela primeira vez, senti uma mistura intensa de raiva, pena e incredulidade. Ela admitia tudo, mas pedia perdão de uma forma que parecia genuína, sem pressa de ser aceita. O ponto de ruptura ocorreu naquela noite. Minha mãe, tentando mostrar sua mudança, decidiu organizar uma pequena confraternização em casa, convidando vizinhos e parentes. Tudo começou de forma aparentemente normal, risadas contidas, conversas tímidas, pequenos gestos de gentileza. Mas logo surgiram os antigos padrões, comparações veladas, indiretas que lembravam as palavras cruéis de anos atrás. Eu senti a tensão subir rapidamente, e minha paciência começou a se esgotar. De repente, no auge da discussão, um incidente quase catastrófico aconteceu. Minha mãe, tentando interromper uma briga entre minha irmã e um primo, tropeçou em uma cadeira e derrubou uma estante inteira. Livros, enfeites e até algumas lembranças antigas caíram com estrondo, espalhando estilhaços pelo chão. Eu recuei instintivamente, mas meu instinto de proteção me fez correr para impedir que ela se machucasse gravemente.
O coração disparou, e naquele instante ficou claro, a reconstrução ainda era frágil, e qualquer descuido podia transformar dias de avanço em minutos de caos. A confusão que se seguiu foi intensa. Gritos de susto, passos apressados, vizinhos correndo para ver o que acontecia. Minha mãe, assustada, mas ilesa, começou a chorar de forma genuína. Pela primeira vez, não havia culpa direcionada a ninguém, apenas medo, arrependimento e reconhecimento da própria vulnerabilidade. O episódio se tornou um ponto de virada. O perigo físico finalmente mostrava que a reconstrução exigia limites claros e vigilância constante. Nos dias que se seguiram, medidas rigorosas foram tomadas. Conversas supervisionadas, presença limitada em eventos familiares, regras claras sobre comportamento. Minha mãe aceitou sem resistência, mostrando que estava disposta a enfrentar suas falhas de forma direta. Mas ainda havia tensão. Cada gesto de bondade precisava ser observado, cada palavra analisada, pois a memória de abusos passados ainda pairava como uma sombra sobre nós. E então vieram os momentos de verdade, gestos pequenos, mas consistentes, que mostravam que a mudança não era apenas superficial. Ela começou a cozinhar para a família, organizar pequenas tarefas domésticas e até se voluntariar para ajudar vizinhos em dificuldades, sem qualquer pressão ou reconhecimento. Cada ato era uma prova silenciosa de sua tentativa de reconstrução, e eu percebia que o vínculo, embora frágil, começava a se solidificar. Minha irmã, inicialmente cética, começou a observar a transformação com cautela. Surgiram pequenas reconciliações, gestos de entendimento e até conversas curtas sem acusações. A dinâmica familiar começava a se reorganizar, mas ainda havia traços de desconfiança, olhares de reprovação e lembranças dolorosas que ninguém podia apagar. O suspense máximo ocorreu quando, numa noite chuvosa, recebi uma mensagem anônima em meu celular. Você confia demais, nem tudo foi revelado. Meu coração disparou. Quem seria? Minha mãe tentando manipular? Alguém do passado querendo interferir? Ou apenas a minha própria insegurança refletindo antigos traumas? O medo voltou, tão intenso quanto nos dias em que o passado parecia me perseguir sem trégua. O silêncio naquela manhã era quase ensurdecedor. A casa ainda carregava a tensão das semanas anteriores, o envelope no sótão, a mensagem anônima, o incêndio quase catastrófico. Cada gesto de bondade e cada sinal de alerta se misturavam no ar como uma tempestade contida. Eu caminhava pelo corredor, observando cada detalhe, cada sombra, consciente de que qualquer passo poderia desencadear algo inesperado. A reconstrução ainda era frágil, mas a necessidade de fechar ciclos me impulsionava a agir. Minha mãe chegou naquela manhã com um olhar diferente. Havia cansaço sim, mas também determinação. Não havia flores nem gestos teatrais, apenas uma presença calma, firme, que indicava que finalmente, ela compreendia o peso de seus erros. Quero que você veja tudo, disse, entregando-me um novo envelope. Desta vez a caligrafia era estável, a mensagem direta. Não posso apagar o passado, mas quero construir algo real. Abri com cuidado. Dentro, fotos antigas, cartas e diários esquecidos revelavam detalhes que ninguém na família conhecia. Momentos de dor, sim, mas também pequenos atos de cuidado que haviam sido escondidos ou esquecidos. Ela contava em palavras como se sentia diante das decisões que tomara, comparações, críticas, humilhações. Admitia cada falha, sem buscar desculpas, sem culpar outros. Pela primeira vez, a sinceridade era absoluta, quase dolorosa de ler. Decidimos enfrentar juntos os últimos fantasmas. Minha irmã, ainda reticente, foi convidada para participar de conversas abertas. A princípio foi difícil, acusações, lágrimas e silêncio carregavam o peso de anos de ressentimento. Mas aos poucos, a honestidade da minha mãe abriu brechas, não havia manipulação, apenas a confissão crua de quem havia cometido erros irreparáveis. A tensão diminuiu, mas o medo de recaídas permanecia. O ponto mais crítico surgiu quando recebemos a visita de um vizinho antigo, que conhecia todos os episódios da infância. Ele trouxe fotos, cartas e testemunhos que corroboravam a história de abuso e negligência, mas também mostravam momentos em que minha mãe tentará agir com cuidado, mesmo de forma limitada. Era uma prova externa de que a reconstrução não era apenas uma encenação, mas um esforço genuíno de reparar décadas de dor. O ápice da tensão aconteceu numa noite de tempestade, meses depois do início da reconstrução. Um fio elétrico caiu durante uma tempestade intensa, provocando um curto-circuito perigoso na cozinha. Minha mãe, sem hesitar, correu para desligar a energia, salvando a casa de um possível incêndio. O gesto, simples e heróico, foi a prova final de sua mudança. Pela primeira vez, a confiança parecia não ser apenas teórica, era tangível, real, mas conquistada com muito cuidado. Nos dias seguintes, a família começou a viver uma rotina quase normal. Conversas, pequenos encontros, almoços silenciosos mas harmoniosos. Minha irmã e eu ainda tínhamos divergências, mas elas eram gerenciáveis, sem ataques ou humilhações.
Minha mãe continuava demonstrando consistência, pequenos gestos, ajuda em tarefas, presença sem imposição. Cada ação era calculada, mas genuína, mostrando que a mudança não era momentânea. No entanto, o passado ainda fazia eco. Recebemos cartas antigas, esquecidas em caixas velhas, que revelavam traições de familiares distantes, enganos e segredos que ninguém ousava discutir. Cada descoberta testava nossa paciência, nossa capacidade de perdoar e reconstruir confiança. Mas em vez de explosões emocionais, decidimos enfrentar cada fato com diálogo, transparência e limites claros. O alívio parcial veio com a primeira refeição completa da família sem discussões, sem indiretas, sem comparações. Minha mãe serviu a comida, minha irmã ajudou, e eu sentei ao centro, observando o silêncio confortável que se formava. Pela primeira vez, não havia medo nem tensão, apenas uma sensação de possibilidade. O vazio que antes carregava começou a se transformar em esperança cautelosa. Mas a história ainda guardava uma última revelação. Entre as cartas antigas, encontrei uma confissão de minha mãe sobre um segredo do passado que ninguém conhecia. Ela havia feito escolhas que colocaram minha segurança em risco em momentos cruciais, mas jamais com intenção de destruir minha vida. Apenas medo, desespero e incapacidade de lidar com o próprio sofrimento. Essa revelação, embora dolorosa, completou o quebra-cabeça. O mal que eu vivenciei não era simples crueldade, mas uma mistura de falhas humanas e traumas antigos. A reintegração final começou lentamente. Mantendo limites claros, aceitamos que minha mãe fazia parte da nossa vida de forma controlada. Pequenos gestos, conversas abertas e respeito mútuo tornaram-se a base de uma convivência nova. A família reorganizou-se, aprendendo a valorizar momentos simples, sem expectativas irreais ou comparações dolorosas. O capítulo final e a história termina no momento de tensão controlada. O envelope antigo, os diários e as cartas ainda repousam sobre a mesa. Eles lembram que, embora a reconciliação tenha acontecido, o passado ainda existe, silencioso, pronto para testar nossa vigilância. Minha mãe, agora parcialmente reintegrada, demonstra a bondade real, mas eu sei que a reconstrução exige atenção contínua. O silêncio da casa é agora diferente, não é vazio, mas cheio de possibilidades e memórias que finalmente podemos enfrentar juntos. O suspense permanece apenas na incerteza natural da vida, pois mesmo quando o passado é confrontado e os erros reconhecidos, a confiança total nunca é garantida. Ela precisa ser conquistada todos os dias. E assim termina a história, com redenção parcial, aprendizado, reconstrução e a lembrança constante de que mesmo gestos de bondade podem coexistir com sombras antigas. O ciclo de dor foi interrompido, mas a vigilância emocional continua, lembrando que confiança e amor são conquistas diárias.